Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Seja muito bem-vindo ao Fala, Doutor. Que alegria podemos começar esse programa nessa tarde que sempre é o nosso encontro marcado. Você que não se esqueceu, quinta, 5 da tarde, Fala Doutor, aqui na sua Vinha FM. E os nossos heróis, eles que já se tornaram o meu, o seu e o nosso doutor, Dr. Hélio Arão Júnior, Dr. Francisco Rebouças. E eu vou falar uma coisa, toda vez que a gente troca ideia aqui, as pessoas dizem assim, rapaz, como que eu gosto daquela conversa sua com os doutores? Eu falei, pois é, mas não poderia ser diferente, eles são brilhantes e entendem de tudo. E é claro que se eles não entenderem, eles vão atrás de entender, porque Com aqui certeza. pesquisa, amigo, eu nunca vi para estudar mesmo depois de anos e anos exercendo medicina, estudam todos os dias. Então, começar cumprimentando o Dr. Hélio Arão Júnior. Boa tarde, Dr. Hélio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Guilherme. E você que está nos ouvindo, eu quero lançar você que está participando aqui conosco desse programa, já manda aí a mensagem aqui no WhatsApp da Vinha, hashtag volta pro programa, Guilherme. O Guilherme nos abandonou aí nos programas e o programa sem o Guilherme não tem o mesmo brilho. Então vai participando aí, coloca aí a hashtag volta pro programa, Guilhermão. Esse dia tá lançado. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema que foi muito sugerido pelos ouvintes. Nós vamos falar sobre infecção urinária de uma forma geral e vamos dar um pouco de ênfase na infecção urinária feminina, que é a mais comum. Com certeza, Dr. Francisco Rebouças, sempre aqui, e o Dr. Francisco que não só dá conhecimento, como ele também ajuda a extrair o conhecimento desse programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme, Hélio, o ouvinte, é um prazer retornar aqui, né? E hoje nós vamos continuar o nosso trabalho de utilidade pública, né? Esse é um tema, nós sempre repetimos aqui no programa, que quem traz a pauta são os nossos ouvintes, né? E o ouvinte trouxe um problema muito comum, que é a infecção urinária. Ainda há muitas dúvidas, ainda há alguns mitos, né? E hoje nós temos um especialista nessa área, né? Não precisamos buscar muito atrás, porque o Hélio, essa é a praia dele, ele trata isso todos os dias. E estamos aqui para aprender e também para trazer alguns questionamentos, que a gente sabe que é um questionamento do querido ouvinte aí. Dá para imaginar a dificuldade que o Dr. Hélio já viveu nessa vida e sabe todas as nuances de infecção urinária. Já podemos abrir, então, o leque aqui, né, Dr. Hélio? Não precisa... Esse estudo que você faz é de causa diariamente. Olha, Guilherme, é tão interessante porque o Francisco já trabalhou em emergência e trabalha em emergência. Eu não sei se ele ainda está no SAL da Unimed lá, mas na emergência, a infecção urinária, ela só perde para as infecções respiratórias. Então, é muito comum as pessoas saírem, né, para atendimento de urgência e emergência nas unidades da cidade, aí, nos pronto-socorros, por conta de uma infecção urinária, principalmente as mulheres, né, porque a infecção urinária, é claro que ela acontece também no homem, mas não é tão frequente, né? A cada um homem que tem infecção urinária, você pode contar entre 10 e 20 mulheres que têm infecção urinária. Então, é muito mais comum na mulher. E tem as fases, né? Importante dizer, né, que se tem esse volume, tem muita dúvida. Eu tô com uma lista gigantesca aqui de pessoas que participaram perguntando no Instagram. Então já vou aproveitar para dizer, se você quer perguntar, você vai entrar no Instagram dos doutores. É @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças, ok? Entra lá no Instagram, já segue os doutores se você ainda não segue. E hoje já tem caixinha aberta, né? Caixinha de pergunta. Aberta. Toda quinta já quinta-feira, E aí você pode perguntar o que você aberta. quiser, né? A parte da infecção urinária, a parte hormonal, pro Francisco ali aproveitar para esmiuçar a questão do emagrecimento, Sim. né? E lembrando que ele tá com esse grupo do emagrecimento. Já vou até dar o meu relato Até porque pessoal. nós vamos falar sobre o emagrecimento também com relação à infecção urinária, porque também tem a ver. Ah, é? Tem relação? O obeso acaba que ele é inflamado cronicamente, né? Já vou antecipando, e ele aumenta o risco das infecções urinárias, além da condição de higiene que fica um pouquinho ruim, né? E acaba aumentando o risco da infecção urinária. Perfeito, então tá aqui falado. Eu entrei lá no Instagram do Dr. Francisco e entrei num grupo, a Ciência do Emagrecimento, tá aqui, ó. Faço parte da Ciência do Emagrecimento, tô recebendo dicas diretamente no meu WhatsApp. É só clicar no link da bio, né, Dr. Francisco? Exatamente, Guilherme, tá muito legal, tá muito dinâmico. Lembrando que esse projeto nasceu também do Fala Doutor, através das perguntas, através de tantas confusões que a gente vê, conceitos errados, pessoas investindo tempo, investindo dinheiro, investindo várias coisas, em coisas que não dão resultado. Então eu resolvi trazer o que a ciência diz a respeito de emagrecimento. E a gente está montando material de altíssimo nível e os ouvintes vão se surpreender. Então, esse grupo, eu estou alimentando ele toda semana, mas ele é só uma antessala
do material que está por vir. Não perca, você que precisa emagrecer, você que já lutou com emagrecimento, você que já foi vítima do efeito sanfona, de algum modo eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso aí. Lembrando, antes da gente voltar aqui pro tema de hoje, eu quero aproveitar e deixar pro ouvinte que o Francisco faz esse material e ele não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de empresa, laboratório. Então, assim, você não vai estar ali num grupo que está te ofertando um produto porque ele com é conflito pago de interesse. por conflito de interesse ou porque ele é comprado. Não existe isso. Ele está fazendo algo justamente para que você tenha informação de qualidade e não perca seu tempo com aquilo que não funciona e que vai roubar de certa forma, roubar o seu dinheiro. E mais do que não funciona, porque a grande questão, Guilherme e ouvinte, é porque existem muitos bons tratamentos, mas que sozinhos eles são incapazes de produzir emagrecimento. Sim. Muitas visões unicistas, aquele método futebol clube, só aquilo, e prova que não funciona. Então, o que eu achei interessante foi trazer tudo que funciona de uma maneira encaixada. Como que cada método se complementa com o outro, como que os princípios são importantes em cada método, para que a pessoa possa literalmente construir o emagrecimento. Mas vamos entrar então, claro. Senão a gente vai ter só para deixar a curiosidade, o grande mito de exercício e por que você não emagrece na academia. Entra no grupo que você vai saber que eu vi. Esse foi o tema da semana. Por que muitas pessoas malham e não conseguem emagrecer? Só entrar lá, DR Francisco Rebouças no Instagram, clica no link da bio e tá dentro. Mas, doutor Hélio, você falou uma questão que as pessoas já percebem na prática. A mulher tem mais infecção de urina do que o homem. E eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta que o ouvinte deve estar fazendo é por que a mulher tem mais infecção de urina do que o homem? É interessante, porque tudo tem a ver, se a gente parar para pensar, tudo tem a ver com a anatomia. As infecções urinárias, elas não vêm do ar. Você não vai vir uma bactéria do ar e vai te colonizar ou te infectar na sua urina. Essa bactéria, ela vai entrar pelo orifício do qual a gente urina. Na mulher, pelo buraquinho da uretra, e no homem, pelo orifício peniano. E a diferença é gritante. A mulher, ela tem uma uretra muito curtinha e muito pequena. Ela é muito curta e larga. Então, fica muito próxima de regiões contaminadas, como, por exemplo, a região anal e a região vaginal, que são regiões que têm bactérias que moram, que colonizam, que vivem ali, que fazem o bem para aquela região, ajudam a flora intestinal, mas que quando elas saem dali para algum outro lugar, ela pode causar infecção. Então, na mulher, a infecção é comum por conta dessa migração de bactérias para o introito vaginal. O homem já é mais difícil, porque o homem tem um trajeto maior, passando pênis, próstata, e acaba que tem uma resistência maior. Então, a mulher tem mais infecção por conta da anatomia. E as idades? Agora, a idade é interessante, Francisco, porque tirando a faixa da criança, porque a criança, a menina, quando ela está de fralda, ela ainda contamina muito, porque acaba migrando ali bactérias da fralda para a região do orifício uretral. A mulher, ela tem 2 picos de infecção urinária. É interessantíssimo. É quando ela começa a vida sexual e depois quando ela entra na menopausa. São 2 picos importantes. E é quando ela começa a vida sexual, logo que ela casa, que ela começa a ter sua vida sexual, ela acaba tendo mais infecções urinárias. Ah, mas espera aí então. Então, a infecção urinária é uma DST? Não é isso, não tem nada a ver com DST. A questão é que a relação sexual, ela favorece... Diz pro ouvinte que é DST, doutor Hélio. DST é doença sexualmente transmissível, não é uma IST, uma DST, ou seja, uma doença que você pega aí na rua, não tem nada a ver. É uma doença que o sexo acaba sendo um fator de risco, que ele acaba fazendo com que a bactéria ali da região vaginal acabe entrando por dentro da uretra e aí coloniza. E vamos aos mitos, doutor. Aquele negócio de menina fazer xixi em qualquer banheiro, favorece a infecção urinária, sim ou não? Favorece, sim, porque a uretra é muito curtinha. Então o medo real, deve ter esse medo. Tem que tomar cuidado, né? Evitar de sentar nos vasos contaminados, porque isso pode acontecer, né? Agora, tem um outro mito, porque aí você falou de algo que é sujo. Não é certo? Você não falou? Porque o banheiro é sujo, banheiro é claro que um banheiro qualquer sujo tem um risco maior de infecção urinária. E agora aquela mulher que lava demais, que é psicada com a higiene. Fica com medo e aí coloca sabão que usa sabão íntimo demais. Sim. É um problema. Também? É um problema, porque o excesso da limpeza, ela vai matar
a flora protetora vaginal. E aí bactérias que não estão ali na vagina, elas podem colonizar a vagina porque a bactéria protetora ela diminuiu e isso aí pode migrar para dentro da vagina e contaminar a uretra. Então, o excesso da limpeza também faz mal. E eu tenho certeza que tem muito ouvinte aqui que ama um sabonetezinho íntimo, que é faz excessivamente. Com a limpeza. E aí o excesso disso é problema. Não que não deva usar. O excesso é problema. Olha Perfeito. aí. É importante sempre esse equilíbrio, né? Em relação a essas pessoas que têm o medo da infecção, quais são as maneiras mais recorrentes dessa infecção? Geralmente a pessoa tem qual tipo de prática que leva a uma constante infecção urinária? É porque, na verdade, Guilherme, a infecção urinária na mulher, o principal fator de risco hoje para infecção urinária é o coito, é a relação sexual. Mas por que nem toda mulher vai ter infecção urinária tendo relação? Aí vem um fator genético. Não tem jeito, é um fator genético e a mulher ela tem dentro ali da sua bexiga receptores, é como se fosse uma tomadinha e aí a bactéria tem um plugzinho e ela liga ali naquele receptor. E quando ela liga naquele receptor, ela pode invadir a parede e começar os sintomas, né? E os sintomas da infecção urinária, quem tem, conhece, nós que somos casados, a gente sabe como que é, né? A maioria das mulheres, né? 50%, olha só o dado, 50% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária ao longo da vida e 35%, Francisco, vão ter infecções de repetição. Olha só. Ou seja, vão ter mais de uma infecção ao longo da vida e às vezes tem mulheres que têm infecções recorrentes. Agora fala pra mim outra coisa, doutor Hélio, que é muito comum entre as mulheres. Segurar o xixi. A ouvinte tá aí com já... Mulher não gosta de ir em qualquer banheiro. A gente falou que em qualquer banheiro pode ser prejudicial. Mas e segurar o xixi? Aí também é algo problema. O homem... O que é pior, doutor Hélio? Segurar o xixi ou ir em qualquer banheiro? Não dá pra medir. Eu acho que não tem como medir, né, Guilherme? Agora... É porque não dá pra você medir. Agora, o homem ele não tem esse hábito. O homem, assim, se ele tiver apertado... Culturalmente qualquer menininho já é esquina, ele vai estimulado a lá fazer e faz xixi, né? xixi. Sim. A menina, ela foi treinada para não urinar em qualquer lugar. Perfeito. E aí o segurar muita urina faz com que a bexiga... Porque a bexiga ela tem um constante movimento de urina ali que lava as bactérias que estão entrando. Sim. A todo momento. Quando ela segura muita urina, essa bactéria dá tempo dela penetrar e invadir a parede. Então segurar o xixi não é uma boa opção. Por isso que uma das medidas comportamentais que nós falamos é beber bastante líquido e esvaziar constantemente a bexiga. São dois fatores comportamentais que fazem parte da infecção de urina. De um tratamento, né, da mulher que tem as infecções de repetição. E não é incomum, Guilherme, é sofrido demais. A mulher que está ouvindo aqui hoje, que costuma ter infecção urinária de repetição, ela vai se identificar na hora, porque é terrível. A mulher, ela trata a infecção urinária, depois que ela teve a primeira e ela ficou recorrente, ela nunca fica bem. Ela sempre fala, ai, eu tenho uma dorzinha, ai, eu tô com... Parece que eu vou dar uma cistite, ela fica com aquilo na cabeça. Ela faz o xixi, sente o ardor. O tempo inteiro, ela fica com essa ardência. Já que é muito comum, o que ela pode fazer imediatamente, você que está aí nos ouvindo, a mulher que está nos ouvindo, você já sabe que é cistite, deu aquela dor no pé da barriga, o xixi está com ardor, aquele peso na região abaixo do umbigo, tô com cistite. O que ela pode fazer para melhorar os sintomas imediatamente, doutor Hélio? Olha só, a primeira medida que você faz em casa é aumentar a sua ingesta de líquido. Eu já ia perguntar qual que é o chá que ajuda, mas qualquer chá, né? A ingesta de líquido... O chá não faz mal, não. Eu o Francisco é contra os chás, mas o chá não faz mal. O chá é líquido e você pode tomar aí à vontade para aumentar a sua diurética. Chá de hortelã. Mas o que acontece? Sabe qual que é o problema desse caso, Francisco? Não é errado. A mulher, ela... Se é o primeiro episódio, se ela tem um antibiótico em casa do tipo uma fosfomicina, tomar no caso de uma primeira infecção. O problema é a automedicação constante. Aí ela vai na farmácia, o que o farmacêutico vai passar para ela? Porque hoje você não consegue vender remédio, teoricamente não poderia conseguir. Antibiótico sem receita. Aí ela vai na farmácia, alguém já viu falar de pílula de Lucem? Não Minha conheço. avó falava demais. Piridium. Piridium demais. Piridium você já ouviu falar? Sim. Cepurim, Cistex. Esses são aqueles remedinhos que pinta a calcinha da mulher, que faz a urina ficar verde, azul, vermelho, dependendo do produto. Ele só serve pra enganar. Mesmo? Claro. Olha aí, E o ouvinte. pessoal fica enganado achando que dá efeito porque muda a cor da urina. Não, alivia o sintoma. Porque ele é um antisséptico. O problema é que aí ele não trata a infecção, retarda o diagnóstico, porque aí a pessoa melhora.
E aí quando vem, aí quando passa, chega no momento que não consegue controlar mais, aí a infecção arrebenta. E aí ela pode subir da bexiga pro rim, dar uma pielonefrite, era uma cistite, virou uma infecção mais complicada. Então, se você tem uma infecção, o correto é você ir a uma emergência, colher um exame de urina e uma cultura para deixar ali em andamento, e aí o doutor vai começar com um antibiótico na emergência. Esse é o correto. A sua cultura vai estar em andamento e pronto. Agora, é errado numa primeira infecção ela tomar um antibiótico direto? Não. Agora, sem fazer cultura. A primeira infecção, ela pode tomar sem cultura. Se não é recorrente, ela pode já fazer um antibiótico empírico e pronto. Pode. Empírico é quando você não sabe a bactéria que você tem. Você pode tomar um antibiótico lá e melhorar, né? Agora, começou, deu infecção, tá recorrente, principalmente as moças que acabaram de casar. Guilherme, antigamente, não sei se o Francisco que é dessa época mais antiga não, aí. Eu sou mais novo. Ele sabe muito bem. Doutor Hélio, que eu vou falar aqui. Essa medicina é lá do passado. Doutor Hélio mudou a cor da barba, mas olha aqui, ó, tá branquinho ainda. Então, antigamente tinha a história da cistite de lua de mel. A moça, ela não tinha tido relação e aí ela casava e na primeira noite ela ia lá, tinha relação e pegava uma infecção urinária. Eita. E aí, isso estragava o casamento, ali a lua de mel, porque a dor, desconforto, aí ela ia parar numa emergência, né? Então, se é a primeira infecção, não tem problema você tomar um antibiótico. Mas ficou recorrente, toda vez que você tem um coito, tem uma relação, tá tendo infecção, aí precisa de um tratamento, aí precisa de uma investigação, achar qual é a bactéria, ver se realmente é uma infecção urinária. Porque, por exemplo, uma pessoa que é cronicamente eliminadora de cálculos, de pedra nos rins, ela tem uma desúria, toda vez que vai sair uma pedrinha, ela sai uma ardênciazinha. E aí a pessoa, eu vou começar a assistir. Não, ela tá expelindo uma pedra. É outro tipo de outra problema. Doença, entendeu? Ardeu então, pra fazer xixi, mas às vezes não é infecção. Nem todo ardor para fazer xixi é infecção de urina. Então isso é uma coisa que as mulheres precisam entender. Infecção urinária, ela precisa de ter uma comprovação em um exame de laboratório, uma cultura de urina, mostrando que tem uma bactéria. Porque existem outras doenças que simulam infecção urinária. Por exemplo, existe uma doença que, uma hora eu quero falar só sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, chama cistite intersticial. É uma doença das trevas, né? A mulher sente dor no pé da barriga, sente desúria, que é a ardência para urinar, sente um desconforto pélvico, vai ter relação, ela sente dor, ela não consegue ter uma qualidade de vida porque ela fica sempre com dor. Isso não é infecção de urina. E muita gente trata com o clínico, não, vai no pronto-socorro, trata como infecção de urina, vai no pronto-socorro, trata como infecção de urina. E ela nunca teve bactéria, porque essa infecção não dá bactéria. É uma inflamação da parede da bexiga, não é, na verdade, uma infecção. Então, e aí precisa de fazer uma investigação para tratar. Então, nem toda dor é cistite. A mensagem é o seguinte, ouvinte. Primeira infecção de urina ocasional, você pode procurar o clínico geral, ele vai tratar, e vai tratar muito bem. Muito bem. É recorrente, você tem que fazer o exame específico, de preferência procurar o especialista. E aproveitando que o Hélio falou dos chás aí, eu sei que... Eu não sou contra chá, pelo que ele falou. Mas o Francisco é contra o chá, mas a mãe dele foi no consultório ontem e ela gosta de um chazinho. Ele passou chá pra mim. Não vem com essa não. Passou. Ele recomendou, né? Ele não resistiu. Que conversa. Por falar nisso, eu quero saber sobre os tratamentos naturais que tem comprovação na infecção de urina. Porque eu li esses dias pra trás que existe um tipo de amora que ajuda na infecção de urina. Isso é verdade ou é mito, doutor Hélio? Mas aí você perguntou pra pessoa certa. Eita glória! Fala tudo. Na verdade, é porque é o seguinte, o tratamento da infecção urinária, antes, né, porque quando a mulher ela tem infecção urinária de repetição, nós estamos falando aqui, nós estamos dando ênfase na mulher porque é mais comum. Mais comum. Mas quando a mulher ela tem infecções de repetição, a gente tem a opção de fazer um tratamento profilático com antibiótico ou partir do mais simples para o mais complexo. E aí existem algumas substâncias que são menos agressivas, são naturais. Por exemplo, o cranberry. O cranberry é uma frutinha muito comum nos Estados Unidos. Engraçado que ela é comum nos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos hoje ela não é validada como recomendação, mas na Europa ela é validada. Os guidelines europeus, as recomendações europeias, elas são muito favoráveis com relação ao cranberry. Então, é uma frutinha que a gente usa ela hoje na forma de um suco. Você compra o suco do cranberry nas drogarias, nos supermercados, e você pode mandar manipular. É claro que ela ainda é algo controverso. Você não tem
Tem trabalhos que mostram boa resposta e outros não mostram boa resposta. Tem urologista que gosta e outros não gostam. Eu, para falar a verdade, eu gosto muito. Eu acho que a pessoa... É aquilo que a gente fala do micro resultado. Sim. Sabe? Porque às vezes a pessoa, ela toma o Cranberry e ela sente, aquilo melhora a autoestima dela, melhora, porque ela fala, estou tomando uma medicação, né? E isso vai melhorar a minha imunidade. E de fato melhora, porque ela se sente bem, e aí isso acaba melhorando o sistema imunológico. Então eu acredito no micro resultado. Né? O natural também eu puxa a acredito pessoa nesse micro resultado. Então isso eu acho que é favorável. Existe uma outra coisa que o pessoal está usando muito, chama Demanose. Esse é um produto também natural que ainda carece de alguns estudos para validar ele. Existe uma urologista que chama Miriam Dambros, ela é famosa no Brasil, ela é lá de Porto Alegre, ela defende muito, ela faz um trabalho sobre isso e ela defende muito o uso da Demanose. Eu ainda não tenho experiência com o uso desse produto, mas é natural também. Assim, se é natural e não faz mal, para mim eu não acho que tenha problema em usar, não. Perfeito. Outra coisa, o pessoal usa muito as vitaminas, vitamina C, que são vitaminas que vão aumentar o sistema imunológico. Não sou contra usar, apesar de achar que para esse caso não tem benefício. Torélio, voltando um pouquinho a respeito do antibiótico, eu vejo na prática o abuso de um remedinho antibiótico chamado ciprofloxacino para infecção de urina. Tenho certeza que o ouvinte já ouviu esse nome. Eita. Cipro para infecção de urina. Infecção de urina, alguém já vai, passa cipro e às vezes consegue comprar um cipro para tratar a infecção de urina. Eu queria saber a sua opinião e eu vou falar o que eu vejo na parte do sistema digestivo sobre o abuso desse tipo de antibiótico. Eu vou falar aqui, não me levem a mal se tem algum médico ouvindo aqui que não é especialista, que está dando plantão nas emergências. O cipro foi uma ótima medicação ao longo dos anos. Só que ele era, para infecção urinária, ele era guardado, para a gente guardar ele para pseudomonas, uma bactéria mais, resistente. Mais e aí o que aconteceu? Começou-se a usar cipro demais, norfloxacino demais, levofloxacino demais. E o que aconteceu? Hoje, 70% das bactérias do trato urinário são resistentes ao cipro. Por isso que você vai na farmácia, sem receita, o balconista da farmácia fala, toma um cipro. Aí você consegue o cipro e ele não faz efeito, ele não melhora, porque somente 3 em cada 10 vão funcionar. E qualquer cais que você for ir na cidade, espera só um pouquinho, Francisco, qualquer cais que você vai na cidade, as pessoas mandam um cipro, um norfloxacino, e aí você usa ele, e ele acaba não funcionando. Hoje, a gente nem tem recomendação mais, a SBU, a Sociedade Americana de Urologia, os guidelines europeus, eles não recomendam mais o uso, exceto em situações especiais, do qual existe uma sensibilidade mostrada e sejam bactérias, assim, que realmente vão se beneficiar. Não é mais uma medicação de uso de rotineiro, além do que, não sei se o Francisco sabe, mas o uso indiscriminado da cipro e da levofloxacina provoca lesões de tendões, principalmente tendão de Aquiles. Olha, rapaz. E até aneurisma. Até ruptura de aneurismos de aorta. Que perigo. Isso porque as pessoas usam a automedicação achando Fala que não aí, tem Francisco. problema. Agora, uma outra questão que eu vejo muito a respeito de infecção de urina, nem tudo que dói e faz um xixi escuro é infecção de urina. Isso é uma verdade. Por exemplo, uma doença apendicite. Hoje, nossa, é problema demais. Hoje, apendicite era algo que matava muito antigamente, né? E com o avanço dos antibióticos e da cirurgia, praticamente a mortalidade reduziu muito. Mas ainda hoje existem apendicites graves. E as piores apendicites que eu vejo hoje em dia, Guilherme, eu falo assim um número sem medo de errar, uns 90% das apendicites complicadas. Não apendicite comum, aquela apendicite complicada que demora a fazer o diagnóstico, tem que abrir a barriga, às vezes fica com sepsis, infecção generalizada. 90% delas vieram de pessoas que usaram antibiótico por outras causas. Eita. E a principal causa é infecção de urina mal diagnosticada. Não, já cansei de ver isso. Então o paciente ele tem um apêndice às vezes um pouquinho fora do lugar, ele tem uma dorzinha perto da bexiga, uma dor para urinar e precocemente já entra com antibiótico. E aquilo que acontece, o antibiótico ele vai atuar na infecção, matar aquelas bactérias. Só que ele não tratou a causa, então ele vai... Quando ele começou a usar o antibiótico e tratou aquele processo infeccioso local, o outro médico que vai examinar é uma coisa que a gente que ensina, vai ter o exame físico mascarado.
Então, o médico que poderia fazer um diagnóstico clínico pela história e o exame físico de um apendicite, por causa desse abuso do antibiótico, ele tem um exame físico mascarado. Então, ele acha que não é. Então, ele tem aquela infecção de urina, entre aspas, mascarada e prorroga ali 5, 7, 10, 14 dias com apendicite. E aí já são aqueles eventos mais graves. Às vezes tem que ficar com bolsa de colostomia, às vezes tem que ressecar o intestino, às vezes tem que ficar como dito popular, com a barriga aberta durante um tempo. Você tá doido. E a maioria começa com uma suspeita de uma infecção urinária. Olha isso. Você sabe isso aí que o Francisco está falando? É porque as pessoas, às vezes elas vão numa emergência bem intencionado, com sintoma. E aí o doutor vai lá e colhe um exame de um hemograma que está bem assim, no limite. E colhe lá um exame de urina cujo normal dos leucócitos é 10 mil. Aí vem lá assim, 18 mil, 20 mil, que é uma alteração muito discreta, principalmente para uma mulher que não é a primeira urina do dia, que não fez uma higiene adequada. Então, aí ele vai lá, não, tá com infecção de urina. E aí dá o antibiótico. Eita. E aí ela tava com apendicite, tava com o apêndice lá próximo da bexiga, irritando a bexiga, e aí por isso tava sintoma urinário. E se por acaso explorar o apendicite, infecção generalizada pode levar à morte? Ixi, muito. Ainda hoje, apendicite Ainda morre, gente. morre muito mesmo, mas ainda morre. Então tem que ter então, esse cuidado. Nem toda dor e xixi ardendo pode ser infecção de urina. Sabe qual que é o problema, Guilherme? A infecção urinária, a mulher que tem uma vez, que a gente considera infecção recorrente, assim, aquela mulher que tem pelo menos 2 infecções em 6 meses ou 3 infecções no ano. Essa mulher a gente considera ela como infecção urinária de repetição. Aí essa mulher, ela fica tão ansiosa, que ela já fica o tempo inteiro pensando, vou dar infecção de urina, vou ter infecção de urina. Aí ela vai para os lugares já pensando assim, hoje vai doer. Hoje vai começar a sangrar. Porque incomoda mesmo. E aí, muitas entram em depressão e ficam ansiosas. E a ansiedade prejudica demais o tratamento. Então, perigo, qualquer sintomazinho, ela acha que é infecção de urina. Aí ela chega lá na emergência e aí ela acaba fazendo com que o médico se engane. Ó, eu tenho infecção o tempo inteiro, eu sempre tenho infecção, meu urologista falou isso. E aí, passa uma situação dessa do Francisco. Então, primeira recomendação para você que está nos ouvindo, fique tranquila. Infecção de urina tem que ser bem tratada? Tem. Mas não precisa do desespero. Não vá fazendo coisas, né, que todo mundo vai falar, não, vai tomar, eu tenho um remedinho aqui, minha vizinha usou, a fulano. Não. Vá na emergência, procure o seu urologista, se você tem, o seu infectologista. Ou se você está na primeira infecção, vai numa emergência, colha uma cultura, um exame simples de uma cultura, e aí você trata. Perfeito. Doutor Hélio, e mudando um pouquinho de assunto aqui a respeito dos homens. É verdade que infecção de urina num homem adulto e jovem tem que ser investigado sempre, sim ou não? Na verdade, na criança, criança do sexo feminino, a gente só investiga depois do segundo episódio. No homem, sempre a partir do primeiro. O homem jovem, dificilmente ele vai ter uma infecção urinária. Então, se ele tem uma infecção urinária, você tem que investigar. Desde o primeiro caso. Porque o homem, ele não tem fator de risco que gera uma infecção de urina. Normalmente, se ele é uma pessoa rígida, dificilmente ele vai ter uma infecção urinária. Né? Para ele ter uma infecção urinária, ou ele vai ter que ter um cálculo renal, uma pedra nos rins, ou ele vai ter que ter um estreitamento da uretra, ou então ele vai ter que ter alguma coisa que manipulou o canal da urina dele. Ou a próstata grande na pessoa de mais idade. Não é normal um homem... Quantos amigos seus você já viu? Tô com infecção de urina. O homem não tem infecção raro de urina, é muito difícil. A não ser que ele tenha alguma doença que não foi descoberta. Agora... E o homem que tem relação homossexual? Ele tem então, aí você queria te falar agora. Como existem homens que têm relação homossexual ou que fazem sexo de forma anal, né? Aí esse é fator de risco. Demais. Porque a bactéria da região anal, ela pode entrar pela uretra e aí não é só risco só para infecção de urina comum. É o risco de fazer uma prostatite, que é uma infecção da próstata, que é um órgão que está logo abaixo da bexiga, faz parte ali do aparelho reprodutor masculino e também da via urinária, e ali ela pode infectar e dar uma infecção grave. Só por aí você já vê como a deturpação, né, da maneira de usar isso aí já mostrou que é totalmente inviável. Deus não fez para fazer isso. Você precisa fugir desse tipo de prática se você está nos ouvindo. Vai trazer doença, né? É terrível, Guilherme. Pois é. Porque uma prostatite que você pega num coito anal,
ou uma infecção, ela é de difícil tratamento. Muitas vezes bactéria que está ali já resistente, você vai ter dificuldade. E assim, eu já vi, porque a gente acaba vendo coisas absurdas no consultório, já vi homem que teve relação com animal, chegou lá no consultório com uma bactéria que você não consegue isolar, não consegue tratar, e às vezes o cara tem que usar antibiótico, e não consegue resolver. Meu Então, Deus. é o tipo de prática que a gente tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Homem, normalmente, não tem infecção de urina. Se você teve uma infecção, é bom você procurar o seu médico para dar uma olhada no que é isso. Agora, com a deturpação sexual que tem havido aí no mundo, Guilherme, a gente, todas as vezes que a pessoa, uma mulher, ela trata, principalmente uma mulher jovem, solteira, que acaba tendo uma infecção urinária pós-coito, além de você tratar aquilo, porque geralmente ela fala assim, ó, as moças mais novas, ela acabou de ter uma relação, foi depois que eu tive uma relação, no máximo 48 horas ela vai ter o sintoma. E aí tratou a infecção urinária, né? Porque a infecção urinária da mulher é tão interessante que ela resolve com uma dose única de uma fosfomicina, ou às vezes 5 dias de uma macrodantina, aí resolve. Se ela persistiu, a gente tem que investigar DSTs, clamídia e gonococo. Aí já vai atrás do homem. Porque aí tem que investigar, porque às vezes ela tem a concomitância das infecções, né? Tratou, manteve sintoma, aí tem que fazer um exame que detecta essas bactérias, porque é comum acontecer também. Nós vamos fazer um rápido intervalo no Fala Doutor. Isso aí. Na volta, a gente vai falar aqui algo que a gente não citou ainda, que é para mulheres que têm essa infecção urinária, sobre menopausa, altera alguma coisa, gravidez, a gente precisa preocupar. E é claro, a infecção em crianças. Falamos aqui nos homens, mas como deve ser lidado com as meninas também, e se deve aparecer já nessa infância, qual é a frequência normal e se devemos nos preocupar. Intervalo é rápido no Fala Doutor. Enquanto isso, aproveita para entrar lá, @DR Hélio Arão Júnior e @DR Francisco Rebouças. Segue os doutores no Instagram nesse intervalo. E aproveita e participa aqui, mandando sua mensagem, sua pergunta e o hashtag Volta Guilherme. Se o hashtag estourar no nosso Instagram e no WhatsApp aí, nós vamos fazer uma bagunça aqui, vamos fazer esse programa acontecer ao vivo e comigo sempre presente. Não sai daí, a gente já volta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Esse é o nosso Fala Doutor, de volta aqui na Vinha FM. Hoje estamos falando sobre infecção urinária, todas as nuances dessa doença, inclusive como você pode viver melhor e como você pode evitar todo tipo de infecção. Dr. Francisco Rebouças, Dr. Hélio Arão Júnior, já deu todas as dicas aqui e eu finalizei falando sobre outras, como por exemplo, o momento da menopausa, o momento da gravidez. E antes eu quero abraçar cada ouvinte que sempre manda mensagens. Quinta é dia de caixinha de perguntas aberta no Instagram dos doutores, tá bom? Então entra lá, @DR Hélio Arão Júnior, Hélio começando com E, e @DR Francisco Rebouças. Entra no Instagram, manda pergunta pra caixinha, que inclusive o tema de hoje foi decidido por lá. Foi ou não foi, doutor Hélio? Foi decidido por lá, é um tema importante, relevante, porque é uma doença que eu tenho certeza que nós tem muitos ouvintes que estão aqui, que estão nos ouvindo aqui agora, nesse momento, e que estão passando por problema de infecção de urina recorrente, ou que tiveram algum episódio e que não se esqueceram disso, né? Imagina, Francisco, você está lá na sua casa, olha que prova de amor, hein? Chicão deitado lá na casa dele, lá no Alphaville, quietinho, a esposa dele acorda 3 da manhã, Francisco, tô com infecção de urina, me ajuda, e aí? E agora? Olha que prova de amor, vai ter que sair correndo pra ir na farmácia comprar um remédio. Graças a Deus, a minha esposa não tem infecção de urina e eu tenho uma caixinha de uma farmacinha lá em casa. Pronto, resolve mais fácil, né? Exato, mais fácil, né? Mas diz aí pra mim uma coisa, qual que é o papel a fisioterapia tem espaço na infecção de urina? Que também é uma coisa muito falada. Qual que é o papel da fisioterapia na infecção urinária? E realmente a fisioterapia, as pessoas existe muito ceticismo com relação a isso, mas a fisioterapia, ela funciona. Principalmente um negócio que chama biofeedback, que é o que é isso? É o fortalecimento da musculatura pélvica. Porque quando a mulher... Esse é o mesmo fator que acontece quando a mulher entra na menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, a tendência é que os hormônios caiam e a musculatura pélvica perca um pouco da força, da resistência, e aí a bactéria acaba entrando. Então, quando a mulher ela tem infecção urinária de repetição, principalmente aquela mulher que tem padecido com infecções mais de 2 em cada semestre, se ela fizer a fisioterapia, ela vai fortalecer o períneo, através de exercícios que a gente chama de biofeedback, que fortalece a musculatura da região perineal toda e evita a ascensão dessas bactérias, da entrada, fortalece a uretra, a musculatura da uretra, e aí evita a infecção. Então a fisioterapia é importante.
Tem quem não goste, né? Mas os estudos, eles reforçam e mostram que tem benefício. Tem um pessoal que chama até de musculação pélvica, né? Tem. É a fisioterapia do assoalho pélvico, porque pega tudo, né? Isso, as pessoas, elas não entendem, principalmente as mulheres. Tem muita gente que tem preconceito com relação a isso. Mas isso melhora não só a questão da infecção urinária, mas melhora aquela mulher que está começando a perder urina, que teve partos normais ali, e aí começou a enfraquecer o períneo e começa a perder um pouquinho de xixi quando tosse, quando faz um grande esforço, e isso vai caminhar, isso vai progredir até que ela haja uma perda nos mínimos esforços. Então, se ela percebeu que está começando a perder, e ela procura uma fisioterapeuta e faz uma fisioterapia, porque hoje tem clínicas especializadas para fazer fisioterapia de assoalho pélvico. E aí ela procura uma clínica dessa e começa a fazer o fortalecimento, até evita uma cirurgia. Então, isso é importante. A mulher que tem um negócio chamado dispareunia, que é a dor no ato sexual, a fisioterapia também vai ajudar. Então, fisioterapia para a parte ginecológica e uroginecológica é sempre bem-vinda. Importantíssimo, né? Fiz uma pergunta da menopausa. O pessoal sempre costuma ligar uma coisa a outra. Existe alguma influência de menopausa com infecção urinária? Ixi, muita. É mesmo? É muito. Por quê? A mulher, ela já tem a anatomia, é a mesma. É aquela anatomia que, infelizmente, é desfavorável para a questão urinária. Quando ela entra na menopausa, o que acontece? O estrógeno e a progesterona vão cair. Quando o estrógeno... O que é isso aí, doutor Francisco? Tá arrumando as perguntas do YouTube pra mim aqui. O programa é ao vivo, é assim mesmo, ouvinte. Já vi uma pesada, já. Pergunta boa. Então, o estrógeno, quando ele cai, a tendência é que a musculatura fique enfraquecida. E aí as bactérias vão entrar. Sem contar que quando o estrógeno cai, o que acontece com a mucosa vaginal? Fica seca, ela resseca e diminui a produção dos anticorpos pela própria parede da mucosa. Que aí nós temos produção de anticorpos em todas as nossas mucosas. Só aí já aumenta o índice de infecção. E aí é onde entra aquilo que eu passei para sua mãe, que o pessoal usa como uma vacina, né? Que é o Urovaxon, que é um lisado da própria bactéria. A gente usa ele, né, para poder aumentar a imunidade, porque ele vai produzir um anticorpo, uma imunoglobulina tipo A. O que é isso, ouvinte? Ele produz um anticorpo igual a gente tem células de defesa, aí ele produz, ele é estimulado a produzir. Então ele aumenta a produção do anticorpo dentro da bexiga. É claro que tem quem não defenda e tem quem defende. Por quê? Os estudos não são muito claros. Existem 2 grandes estudos que são a favor do uso do Urovaxon e tem gente que não gosta de usar, porque acha que tem pouco benefício. Eu, particularmente, eu vejo que é uma medicação sem nenhum efeito colateral, portanto, eu acho que deve ser usado. Muito claro que bom. não na grávida, né? E aquela pergunta, doutora, é válido aquela pessoa que tem infecção de urina de repetição usar um antibiótico profilático pós-relação sexual? É muito bom. Isso aí, quem tem infecção urinária de repetição, isso aí que o Francisco falou, talvez seja hoje o que tem de melhor. Por quê? A pós-relação, né, a bactéria ela tem uma predisposição de entrar ali, principalmente no relaxamento da musculatura pós-coito. Então, a mulher que usa, né, o antibiótico profilático pós-coito, uma dose, que é uma dose baixíssima, é uma dose de 1/4 da dose que a gente usa para tratar a infecção, ela diminui muito a incidência. É algo que tem recomendação de 1A, ou seja, é uma grande recomendação, ela tem grande força. Grau de evidência. A pessoa que já está nesse ciclo constante, ela entra nessa rotina e já ajuda. Então, para o ouvinte entender o que é infecção de urina de repetição, doutor Hélio? Infecção de urina de repetição é toda vez que a pessoa tem 2 ou mais episódios de infecção num período de 6 meses ou 3 por ano. Geralmente os sintomas dessa infecção é o quê? É só ardência? Tem outros sintomas? Não, tem muitos sintomas, né? Tem a dor ao urinar, a ardência, é o sangramento. Que aí a mulher fica doida, né? Quando esse sintoma aparece, e é muito comum, ela fica... Aí ela sangue sangue na urina. No finalzinho da urina tem aquele sangramento terminal. Quando tá acabando de urinar, vê o sangue. Ah, tô com hemorragia. Agora é grave demais. Não é. O sangramento não é sinal de gravidade. Veja bem, você ouvinte. O sangramento não é sinal de gravidade. O fato de estar sangrando não quer dizer que é uma infecção mais forte ou menos forte. Então, para o ouvinte ficar mais claro lá, você falou mais cedo que os antissépticos, os pirídeos da vida, aqueles que mudam a cor do xixi, não são bem indicados, porque eles podem postergar a infecção e gerar uma resistência. Então, quer dizer que toda cistite, toda infecção urinária,
a ouvinte ela é obrigado a procurar um médico para entrar com antibiótico, doutor Hélio Arão? Não, aquelas pacientes que já são, que já tiveram infecção, geralmente o médico que acompanha, ele vai deixar com ela uma receita, vai te orientar, olha, no caso de você ter um sintoma, você vai colher o exame, geralmente eu deixo com a paciente um pedido do exame e falo, olha, você vai colher o exame pela manhã e vai tomar essa medicação logo depois do exame. Geralmente quem tem essas infecções de repetição vai ser assim. Agora, na primeira infecção, aí se você quiser tomar o pirídeo e depois tomar o antibiótico, não tem problema. O que não é correto é a o pessoa... abuso do pirídeo. Porque aí quando ela vai Então, chegar no... a ouvinte que tá lá, ela teve aquela crise, tá com uma cistite clássica lá, e as primeiras vezes que ela teve, vale então usar o famoso pirídeo com Buscopan. Porque aí porque ela não vai conseguir usar o antibiótico normalmente até chegar no médico. Aí ela pode tomar o pirídeo ali, um analgésico, igual o Buscopan que ele falou, e aí você vai no pronto-socorro no dia seguinte. O que você não pode é tomar o pirídeo, aí ele vai melhorar o sintoma. Não, e aí ele vai melhorar o sintoma. Mas não tratou o problema. Tomou o pirídeo, você vai procurar um auxílio médico no dia seguinte, num pronto-socorro ou no seu próprio médico. O que não pode, porque as pessoas acham que o pirídeo trata a infecção e ele não trata a infecção. Ele alivia os sintomas. Ele alivia os sintomas, é isso que eu quis dizer. Pirídeo, ele serve para aliviar os sintomas. Numa emergência que você não está aguentando de dor, melhor... Perfeito. Entendeu? E aumentar a ingesta hídrica, remédio para dor, pirídeo e procurar um médico. Se você puder, se você aguentar sem tomar o pirídeo para colher o exame primeiro, melhor. Bem melhor, porque aí você vai ter o diagnóstico, você vai saber, olha, eu tenho uma bactéria fulana de tal, que é sensível ao antibiótico tal. Aí você não vai selecionar bactérias multiresistentes, que é o que nós falamos aqui, agora há pouco, né? E é interessante, o Francisco falou algo aqui que eu tô aqui lembrando. Antigamente, Guilherme, da época que o Francisco era mais novo... Você já percebeu que todo programa essa frase é recorrente? É o antigamente. Sempre com o doutor Hélio. Doutor Hélio é o seguinte, é história, é conhecimento, é tudo em um só. É porque eu vivi muita coisa. Eu tenho 20 anos de formado, 21. O doutor Francisco não é dessa época que você fala. Não, o Francisco tem 2 anos a mais que eu só. Tudo bem, pode falar. Então, é importante a gente tem que saber o que acontecia antes da gente, né? A pessoa ia no seu consultório, aí você passava pra ela um Cipro, um Levo, ela, nossa, o doutor me passou uma ótima medicação, um Cipro, Levo, aí era ótimo. Aí você ia falar pra ela, vamos tomar um Bactrim? Ninguém quer. Não, o Bactrim era da época do meu avô. Ninguém quer tomar um Bactrim. Hoje... Não, ainda mais aquela cartelinha da Ikea de papel, né? De papel. Não quero. Então hoje o que está acontecendo? A resistência ao Bactrim reduziu. Então hoje, em alguns locais, o Bactrim ele é primeira linha. Olha só. Se a resistência bacteriana for menor que 20%, está indicado usar. E tem um remedinho que o povo não gosta de usar. Nitrofurantoína, que custa R$10. Né, uma medicação super barata. O povo já desacredita. Não, mas esse remédio que o doutor passou pra mim, que custa R$10, não presta. Na verdade, a recomendação é a primeira linha hoje. Aqui é uma questão, porque assim, o ouvinte tem que entender que a confiança no tratamento é algo fundamental, né? Então, se a pessoa não acredita, o papel do placebo, ele é muito sedimentado na medicina há muito tempo. Então, se a pessoa acredita que está tratando, ela vai melhorar em uma porcentagem muito alta, né? Então, o placebo, ele tem uma função muito grande. Então, as pessoas, às vezes, ela tem um preconceito em relação a isso. Então, a medicina, ela não é só uma ciência exata. Existe todo a pessoa precisa acreditar naquele tratamento. Então, o médico, ele tem que mostrar essa confiança. E, muitas vezes, infelizmente, nós chegamos num tempo que as pessoas vinculam preço com qualidade. Então, assim, eu vou num especialista lá, no doutor Hélio Arão, pra ele me passar Bactrim. Se for me passar Bactrim, eu tinha ido no balconista da farmácia, com todo respeito. Mas então, a experiência para passar o Bactrim. Mas assim, muitas vezes, assim, não é essa questão. A pessoa precisa confiar no tratamento. E é igual ele falou mais cedo do micro resultado. Então, às vezes, ele acrescenta coisas sem grande peso de evidência, mas que num conjunto do tratamento, o beneficiado vai ser o paciente. É claro, é o que eu estou falando. Então, muitas vezes, a pessoa, às vezes, ela sai lá com a receita de uma medicação que mal custa um sanduíche.
Mas ela quer o quê? O remédio que custa R$400. Se não gastar, não resolve. Não, porque esse remédio é muito barato, isso aqui não vai funcionar, não. E o que está acontecendo hoje é o inverso, né? Algumas medicações que não se usava antes, porque ficou muito, assim, eram antigas e foram sendo ultrapassadas. Hoje as bactérias não têm resistência a elas, então nós estamos voltando no tempo. E não é só isso também, Guilherme. A pessoa, tudo que custa, a pessoa se dedica mais. Claro. Isso é instintivo. Se ela gastou pouquinho com tratamento, acaba que ela, às vezes, ela se permite mais segurar um xixi, no caso de infecção de urina, não fazer as outras medidas. Agora, se ela mete a mão no bolso e compra um remédio de R$300, R$400, aí ela gastou. Então, ela vai se dedicar mais àquele tratamento. Então, aí dá resultado. O resultado dela vai ser diferente. Não, e aí ela vai falar assim, meu doutor só passa remédio caro, mas também o remédio dele é certeiro, né? Então, assim, não tem nada a ver. Muitas vezes a gente usa um tratamento mais simples e hoje a recomendação é porque essa galerinha nova que está formando, eles são doutrinados para prescrever quinolona, cipro, norfloxacina. E uma outra coisa que eu vi, Hélio, só te cortando aqui, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Por exemplo, a amoxicilina com clavulanato, que às vezes pode ser usado na infecção de urina. Pode. E a pessoa chegar e falar assim, não, mas... Isso aqui é para garganta. Isso é remédio para garganta, para o rim, ou às vezes numa outra área, para isso está errado, põe infecção... urinária, né? Tá errado isso aqui, porque eu sei que todo mundo classicamente fala de amoxil, lembra de quê? De otite, de rinite, sinusite. E a gente usa muito para infecção de urina. Sim. Né? Então, a medicação, desde que ela tenha ali uma excreção renal, ela pode ser usada. O que que eu estou dizendo é que o pessoal acaba de formar e aí eles são doutrinados a usar isso, as quinolonas. E hoje a gente tem que usar cada vez menos. A gente hoje tem usado só em situações muito específicas. A gente tem mudado o perfil, porque a flora, ela evoluiu. Hoje nós temos bactéria, Guilherme, por exemplo... Que nada trata. Não trata. Aí é dureza, hein? Às vezes você precisa de internar para fazer um carbapenêmio com a droga. E dá um desespero, você dá todo tipo de remédio e não passa mais. Essa corrida das bactérias, eu não tenho dúvida, doutor Hélio, um dos grandes protagonistas disso foi a infecção urinária, os antibióticos para infecção urinária pelo alto... Não, é a infecção urinária de garganta. É o tal de garganta. Tô com dor de garganta, toma amoxicilina. São mais comuns. Então, o ouvinte vai lembrar, quando nós éramos criança, né, uma bezetacil tratava tantas coisas, né? Eu já ia falar na época passada, né, doutor Francisco? Tratava tudo, não era criança, né? Quando ele já era formado, eu era criança. A bezetacil sofro bullying aqui. Tratava tudo, né? Tratava infecção, tratava pneumonia, tratava erisipela, tratava infecção de pele, de via aérea, infecção, várias coisas. Então, o antibiótico, ele evoluiu lentamente em relação às bactérias. Isso, de uma maneira mais lenta do que as bactérias. Então, não se conseguiu produzir mais, não teve tecnologia para aumentar o arsenal de antibiótico como as bactérias evoluíram. E, infelizmente, hoje, tem situações que são caóticas. Eu trabalho em grandes instituições e lá, ocasionalmente, tem bactérias multiresistentes que simplesmente o antibiótico não tem efeito. E não começa da noite para o dia. Então, hoje, tem estratégias para guardar alguns tipos de antibiótico para algumas infecções para evitar isso amanhã. Né? Porque já tem um tempo que a quantidade de antibióticos novos são limitadas, né? E as bactérias multiresistentes estão aumentando. E é interessante porque aqui vem um outro conceito. Porque tem pessoas que acabam... Assim, pessoas que são multimanipuladas, às vezes a pessoa que é um cadeirante, que tem uma bexiga neurogênica, que é aquela bexiga que às vezes não esvazia sozinho, precisa de fazer o cateterismo. Esse paciente muitas vezes ele é colonizado por uma bactéria. Uhum. O que é colonizar? A bactéria, ela entrou ali na bexiga dele e ela mora ali. Ela não está causando problema. Ele tem uma bactéria, mas ela não dá sintoma. Isso eu estou dando um exemplo do cadeirante, mas isso pode acontecer numa pessoa normal. A pessoa que faz xixi com bactéria, mas aquele não ela causa é assintomática, sintoma. É chamada bacteriúria assintomática. E aí você fala para ela, olha, você não precisa tratar, você não tem sintoma. Ela está com bactéria, mas você não precisa tratar. Que é isso, doutor? Essa bactéria vai para minha corrente sanguínea e vai me matar. Aí ela quer o antibiótico. Eita. Mas você não vai conseguir esterilizar, porque ela foi colonizada. Então é difícil você convencer. Claro que bacteriúria assintomática numa gestante...
numa pessoa que tem um HIV, numa pessoa que tem um lúpus, numa pessoa que faz uma quimioterapia, que vai fazer uma cirurgia cardíaca, aí é diferente. São situações especiais que a gente tem que tratar para poder evitar uma complicação futura. Mas uma pessoa rígida que está lá colonizada, muitas vezes a gente não trata, porque o próprio organismo vai descolonizar aquilo. Então você vai dando antibiótico, e acaba que você não tem como tratar depois. Então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. E isso é muito comum. A pessoa, não, o que você está sentindo? Nada. Aí tem uma cultura positiva. Mas você está sentindo o quê? Nada. Aí vai lá e manda um antibiótico. Meu Deus, e ela não tinha perigo. infecção. Entendeu? Às vezes ela estava colonizada, contaminada e não está com infecção. E essa cultura, ela está aumentando, né? As pessoas estão parando de usar o antibiótico de uma maneira tão exagerada, mas claro, sempre cabe essa colocação. E eu vou falar uma coisa aqui, se você ouviu o programa inteiro, tenho certeza que você está um especialista de infecção urinária, mas se você não ouviu, tem uma chance para você. O YouTube da Vinha FM está na íntegra todo o programa e é claro, você tem que entrar no Instagram dos nossos doutores para continuar perguntando. Não temos mais tempo, mas nós temos o tempo final só para dizer o seguinte: lá no YouTube dos doutores você confere conteúdos exclusivos. Fala lá sobre também infecção urinária, doutor Hélio? Fala sobre infecção urinária, fala sobre reposição hormonal, fala sobre cirurgias para aumento genital, que é muito procurada na internet. Ixi, mas fez um sucesso post do Instagram do doutor Hélio que eu vou falar um negócio. Não. Um recorde de comentários lá. Aumentar não, e sem contar... Doutor Hélio, ele tá fazendo... Se tá com problema de tamanho, doutor Hélio, ele faz uma cirurgia que aumenta. E o Pode povo, procurar isso ele. aí vai fazer um sucesso. Mas né, não foi doutor Hélio? ó, ele tá falando isso, mas não é de experiência própria, não. É, Ainda não. Então, tem assim, chance. lá tem muito conteúdo sobre câncer de próstata, sobre reposição hormonal. Agora eu vou fazer sobre anabolizantes. Eu não defendo o uso de anabolizante. Até fiz um post hoje que a pessoa tem que tomar cuidado com relação a isso. Não defendo o uso, mas também não sou contra quem usa, não. Desde que faça com quem conhece e quem entende. Perfeito. E aí, então, vai ter conteúdo diverso lá, né? Aí, DR Hélio Arão Júnior. E é engraçado que eu não gostava de mexer na internet. Eu comecei esse negócio porque o Francisco estava fazendo na praia. Eu falei, rapaz, vou montar esse negócio pra mim. Aí abri o Instagram e o YouTube. Eu abri o YouTube em final de novembro. Já tô com 14 mil seguidores. Então você falou, olha, glória a Deus. Que bênção. E vai aumentar mais porque você vai entrar. Agora você sabe o que vai crescer também? O grupo da ciência do emagrecimento. Vou finalizar Esse vai bombar. E eu vou falar uma coisa, eu tô no processo, mas à medida que o conhecimento certo vai vindo, a gente vai corrigindo. E o efeito sanfona, pra mim, assim, não era só sanfona, não. O efeito pandeiro, sanfona, viola, todos que você quiser. E você que tá ouvindo, larga de ser bobo. Não entra enlatada aí na internet com coisa milagrosa. Vai no grupo, entra lá. O Francisco vai trazer uma informação de qualidade para você não ser enganado. Atenção, você que faz limpeza hepática, hein? Isso, Você que paga para fazer limpeza hepática, entra no grupo que você vai ver o que funciona. Por incrível que pareça, Guilherme, muitas pessoas ainda procuram o miraculoso, né? Aquela coisa mágica, aquela que derrete a gordura. Pílula que mata tudo, que acaba com a gordura. A fruta, o milkshake, remédio, a injeção milagrosa. E ela não existe, né? Só que às vezes ela procura tanto o sobrenatural, mas deixa de fazer o que é básico, o que é já comprovado, né? São nas obviedades que as pessoas falham. E às vezes outra questão é que às vezes ela faz alguma coisa a vida inteira achando que tem resultado. E a ciência já mostra que aquilo não tem resultado há muito tempo. Então, é possível sim emagrecer, independente do peso que a pessoa tem. Mas isso é muito claro. Tem vários princípios que tem que ser seguido para que ela possa escolher os métodos. Existem vários métodos com resultados. E não é só emagrecer, né, Francisco? Só que os resultados, esses métodos individualmente, eles falham em quase 100%. E não é só emagrecer, é manter. Manter. Porque quando a gente fala em emagrecimento, não é perder peso. Perder peso não é sucesso no emagrecimento. Perder peso, qualquer dieta normalmente perde. Dieta que você vai baixar os carboidratos, vai perder peso. O problema é manter essa perda de peso. A pessoa precisa entender que o organismo dela está num equilíbrio. E ele não vai aceitar facilmente perder 5, 10 quilos sem tentar lutar para manter aquele peso. Mas está tudo lá. O nosso grupo do WhatsApp é apenas uma prévia, está tendo todas as semanas, pelo menos 2 conteúdos semanais, enquanto nós estamos juntando o material completo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Foi um prazer, Guilherme, estar aqui no Fala Doutor. Aprendi muito com um mestre na urologia, doutor Hélio Arão.
tenho certeza que esse programa, como sempre, foi um programa de utilidade pública. Eu tenho certeza que ajudou milhares e milhares de ouvintes que sofrem com esse problema tão comum que é a infecção urinária. Você que assistiu, acompanhou no rádio, gostou e sabe de alguém que precisa, manda pra alguém que precisa ouvir isso. Obrigado, doutor Francisco. Vou dar um relato aqui. Eu era o cara que bebia suco de limão e azeite. Eu falava assim, eu vou emagrecer, e suco de limão e azeite na comida. Suco de limão e azeite. Eu descobri que só isso não resolve, né? Mas não faz mal. Fiz a dieta até do copo de água. E ajuda. Ó, inicia o dia, toma 7 copos de água. Parecia até aqueles negócios, né, que a gente faz. Meio místico. Não, se você entrar na internet, nesses sites aí, UOL, Terra, sempre vai ter uma famosa falando a dieta da fulana. Ah, meu Deus. Isso não, assim, todo dia você vai ver a dieta da fulana. Sempre tem. Sempre tem. E isso é uma enganação, que as pessoas, elas veem a artista lá magérrima e acham que foi realmente aquela dieta e não sabe o que tem por trás de tudo. Uma isso equipe que nós estamos falando multidisciplinar, né? Claro. É muito mais. Doutor Francisco, muito obrigado. E muito obrigado, doutor Hélio Arão Júnior. Tá falado aqui sobre tudo de infecção e pode procurar lá que tem caixinha de pergunta aberta nos 2 Instagrams hoje. Tem lá. Fica conosco e não esquece, hashtag volta pro programa, Guilherme. Tá lançando o hashtag, a galera tá mandando. Obrigado pelo carinho. Ó, quinta que vem, 5 da tarde, nós estamos te esperando. Fala, doutor, sempre no ar pra te abençoar de todas as maneiras. Um forte abraço e até lá. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.